Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Júnia Andrade e eu quero convidar você para a gente assistir algumas aulas agora. Eu vou deixar um conjunto de dicas para você sobre a redação da Fundação Carlos Chagas, exatamente voltada, na verdade, para qualquer concurso que a FCC venha fazer, mas em especial para o TRF da quarta. O TRF da quarta ainda não tem banca no momento em que eu estou gravando esse conjunto de dicas. Mas a gente sabe muito bem que, tradicionalmente, a Fundação Carlos Chagas faz esse concurso e, além de fazer esse concurso, se vier redação, redação é o grande problema da prova. Não é fácil uma redação da Fundação Carlos Chagas. Eu sempre gosto de jogar bem limpo com o meu aluno, tá bom? Então, para isso, eu venho convidar você para você assistir a um conjunto de dicas que eu vou deixar comentando os principais critérios avaliativos da FCC a partir de um modelo, né? Eu gravei isso no meu escritório de correções e gravei em 3 partes esse modelo, a começar de expressão, estrutura e conteúdo, exatamente para que você possa compreender como que a Fundação Carlos Chagas vai avaliar a sua discursiva, tranquilo? No nosso curso, no Turma de Redação, a gente não tem só redação, a gente coloca o português como bônus. Por quê? Porque eu sonho em ver os meus alunos tendo as suas redações corrigidas, né? Nós somos o curso que mais tem notas altas em concurso público e normalmente eu sempre trago esses resultados para vocês aqui. Nós tivemos, por exemplo, um concurso recente agora, concurso da Polícia Rodoviária Federal, o aluno Rodrigo Leão Lima foi o único aluno que conseguiu 20 pontos naquela discursiva da PRF. O concurso da CLDF feito pela Fundação Carlos Chagas, nossos alunos têm nota 100. Se você entrar no meu canal Júnia Andrade no YouTube, você vai acompanhar exatamente essa nota, tá? Então vamos lá, olha, comissão já formada TRF, quem quiser dar largada, comece a estudar mais cedo e já vou dar dicas para você, então, lá no nosso material, atenção. Bom, o que nós temos aqui, não é? Primeira questão que quero chamar a sua atenção, que vou sair daqui da grade do curso, o meu curso de português de provas comentadas da FCC, que está, atenção, aqui no Turma de Redação, ele vem como bônus dentro do nosso treino de temas da FCC. A gente tem o treino, que é um curso, né, que vai trazer para você uma série de teorias da FCC, traz o português como bônus, você pode treinar redações. Esse valor, pessoal, é dividido em até 3 vezes sem juros, ou em 12 vezes, perdão, aqui vai incidir um jurinho. Mas vem aqui, como é que é o curso de português que você vai encontrar como bônus? A gente tem um mapa da banca, porque eu, Júnior, gosto de trabalhar com prova, não tem outra coisa, não é? Em que eu vou trabalhar interpretação e gramática. Aula 2, várias provas comentadas da FCC com foco em interpretação de texto, porque eu sei quanto dói a interpretação de texto na FCC. Aula 3, provas comentadas com foco em gramática. É claro que a gente mantém a interpretação de texto. E a parte gramatical eu gosto de deixar por último. Sim, porque eu não vejo, veja bem, eu vejo que a maioria dos candidatos, a partir do próprio mapa da banca, consegue já resolver os exercícios que vai encontrar aqui nessas provas da banca. Tá? São mais de 10 provas comentadas que eu deixei aqui, tudo bem? A parte de reforço gramatical, você pode ir usando a gramática conforme a sua necessidade. Se você tem, por exemplo, eu tenho dificuldade com pronomes, tenho dificuldade com verbos, então você pega os blocos e vai assistindo. Da forma como eu disponibilizei, ajuda o aluno que trabalha, tem pouco tempo para estudar, ele consegue sair do mapa, vir direto para as provas, fazendo um trabalho mais objetivo. Tranquilo? E se o aluno tem mais tempo, ele consegue, inclusive, vir reforçar aqui o seu conhecimento gramatical, que é todo em cima do que a Fundação Carlos Chagas costuma cobrar em prova. Bom, mas a minha dica que eu trouxe para vocês hoje, não é a cereja do bolo, é a redação da Fundação Carlos Chagas. Aqui nesses quadrinhos, vocês estão observando os assuntos, tá certo? Os assuntos mais cobrados nas provas da FCC. Quando vocês vão para minhas redes, por exemplo, lá no YouTube, né, na rede Júnia mesmo, nem é na rede do Turma de Redação, rede Júnia Andrade mesmo. Lá no meu canal no YouTube, os alunos comentam demais. Professor, acertou o tema da prova X, acertou o tema da prova Y. Em 2018, por exemplo, né, nós acertamos temas
por exemplo, acho que é TRE ou TRT de Pernambuco, agora eu não lembro, mas eu sei que era de Pernambuco o concurso, no Tribunal Regional. O de São Paulo foram 4 temas, daqueles 4 temas nós acertamos 2 dos 4 temas, e por aí vai. Ah, por que é fácil acertar tema na FCC? Tem algum segredo? Não, falo para vocês que não. Porque os assuntos da FCC, gente, seus assuntos principais não mudam muito. Isso aqui que você está vendo é um conjunto de assuntos. Daqui decorrem os temas. Por exemplo, diversidade sociocultural ou diversidade cultural representa mais ou menos 50% de todos os temas da FCC em concurso, certo? Você vai ver aí, passa um ano, metade dessas provas vão tratar de assuntos que são decorrentes disso daqui, tá? De temas que decorrem deste assunto. Liberdade de expressão é o segundo tema mais trabalhado na FCC, então tem que ler sobre isso, tá? No final de 2018, aliás, 2018, por 2 vezes, assuntos ligados ao capitalismo, ao liberalismo, fizeram parte também dos temas da Fundação Carlos Chagas. Então, no curso, a gente vai discutindo todos esses temas, trazendo teoria para que o aluno possa ter argumento para o debate. Vejam que não é uma banca tão simples assim. Por isso que eu fiz essa chamada com antecedência para você começar a estudar, não é? Direito de mobilidade, direito de permanência, por exemplo, direito à cidade, tá certo? Turismo, já foi tema da prova em algumas circunstâncias. Então, você precisa entender como que é essa questão da mobilidade, tá certo? A mobilidade humana é tratada hoje nas provas de redação. O ativismo social ou institucional e a chamada pseudoatividade, que é aquela situação que as pessoas brigam nas redes sociais, mas não protestam contra nada, não conseguem sair do lugar, foi tema também. É um tema novíssimo, naturalmente a FCC vai repetir esse tema nas suas discursivas, tá bom? Tradição cultural, cultura de massa, contemporaneidade cultural é uma discussão que aparece de vez em quando. Quando aparece, eu considero a mais difícil, tá? Para os alunos desenvolverem redação, se eles não tiverem nenhum tipo de, vamos dizer, de orientação, é a mais difícil. E o assunto redes sociais e suas implicações, o comportamento, o hedonismo, vamos dizer assim, o narcisismo, o consumismo, são também temas de redação da banca. No curso, a gente vai fazer o quê? A gente pega esses temas e a gente vai destrinchar esses temas todos com vocês, naturalmente trabalhando com redações que são derivadas dos próprios exemplos da banca, tá bom? E o que você vai ver agora, tá? É exatamente a composição de um tema da FCC dentro dos moldes do que a FCC espera, um tema que levou os meus alunos aos seus 100 pontos na FCC, bem dentro dos critérios avaliativos da banca, porque você só passa em concurso público se você tiver condições de cumprir critérios. E se você gostou do nosso curso, entre no site do Turma de Redação, www.turmaderedacão.com.br, para você poder adquirir. Nós temos o curso básico de redação da FCC e temos também o curso de treinos, que é um curso um pouco mais direto, o treino TRF, da terceira TRF, da quarta, eu coloquei os dois juntos, porque naturalmente você pode estudar uma coisa só e ir para o seu concurso público. Nesse curso de treinos você vai ter temas, você tem orientação do mesmo jeito, você também tem provas comentadas de língua portuguesa para te ajudar a chegar até a fase da correção das provas, tá bom? Beijo grande, siga aí assistindo as minhas dicas, ok? Bom, gente, vamos a mais uma dica então. Preste atenção, olha só, você já deve ter visto vários vídeos aqui sobre temas da FCC, os seus temas clássicos. E aí eu trouxe aqui no curso o tema clássico número 1 da FCC, que aparece 50% das suas provas. Não é bem o tema, como eu disse para vocês, é o assunto do qual são extraídos, do qual é extraída a maior parte dos temas da Fundação Carlos Chagas. Então, diversidade cultural ou diversidade sociocultural, conforme você queira entender, é a base de tudo. Não adianta fazer redação da FCC sem entender essa questão. Entender pelo menos o conceito, conforme eu disse para vocês, entender o conceito, entender os fatos relacionados, porque os fatos relacionados nos fazem
predizer qual é a tendência temática da F, tanto que chegando pertinho da prova, por exemplo, chega uma prova do TRF, vai chegando perto da prova, fica fácil acertar o tema e vocês já sabem que só olhar os comentários, se vocês olharem nas minhas redes, por exemplo, como que o pessoal fala, olha, Júnior acerta tema. Porque os fatos relacionados nos conduzem dentro daquele assunto, tá certo? Da multicultura, ao tema da FCC. Isso não é difícil, tá? Se você falar assim, vai cair tema sobre diversidade nas provas da FCC este ano, olha, se ela for fazer redação, é um grande candidato a tema extrair diversidade cultural, de várias formas, tá? Eles podem discutir isso, como eu digo para vocês, né? Dentro de discursos de intolerância, dentro de discursos de, por exemplo, de direitos, né? Expansão de direitos para grupos, reconhecimento de direitos, etc. Falamos também muito, vocês podem observar que a gente falou bastante sobre alguns pensadores que orbitam em torno deste assunto. Não precisa ser exatamente esses aqui, eu já tem aluno que eu já vi nas redações que gosta de trabalhar com outros pensadores, tá certo? Eu preciso colocar pensadores em todas as provas da FCC? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mas é que quando você olha as redações que estão em primeiro lugar, né, a maioria soube fazer uma boa conjunção entre os exemplos, tá certo? E os pensadores, tá bom? Quando eu rio assim, é porque eu fico feliz, né? Tal, boa parte são meus alunos, então eu fico feliz nesse sentido. Eles conseguem fazer uma boa junção entre fatos do cotidiano e observação desses pensadores, como que isso vai se amalgamar. Bom, e aí vem a tarefa mais difícil, que é o quê? Estruturar o texto. Então, a partir desta aula, né, você que está conosco no curso passa a ter uma série de exemplos que são feitos aí com base em temas da Fundação Carlos Chagas, são feitos com base em redações que foram aprovadas em concurso. A gente vai fazer um ajuste, por quê? Porque nem sempre aquela redação que foi corrigida lá em 2015 ou 2016 ou 2017 vai servir para 2019. A banca muda o tamanho, o peso da mão, tá? Dependendo da concorrência. Então, às vezes, você vai encontrar, por exemplo, eu tenho um aluno que tirou R$ 100 no TRE de Roraima. Mas quando você traz aquela realidade daquela redação para, por exemplo, um TRT da nona, né, que é um pouco mais concorrido, não é a região, é a concorrência que dita dificuldade. Aí você vai notar que aquela de Roraima não conseguiria os 100 pontos pela qualidade das redações do TRT da nona ou do TRE de Pernambuco, que são tribunais bastante concorridos, tá certo? O TRT de Minas, que é uma coisa escandalosa de concorrência, né? Concorrências bem pesadas mesmo. Então você tem essas questões. E aí, cada redação é uma situação, então eu tenho que trazer, mesmo sendo uma redação X, eu tenho que adaptar para a realidade que nos espera. Bom, eu trouxe um tema aqui, eu vou dar um conselho para você estudar de forma inteligente. Você pode ver que eu tentei, aliás, não, eu tentei não, eu consegui deixar esta redação aqui numa página só. Qual é o meu conselho? Eu vou dar o mesmo conselho que eu fiz com o pessoal da Polícia Rodoviária e em cujo concurso o único aluno que tirou total na prova foi nosso aluno, né? E os nossos 14 primeiros alunos acima de 19 pontos, uma prova que valia 20. Digo para vocês, o que vocês vão fazer? Imprimir essa página aqui, tirar 3 cópias. Acho que 3 cópias está de bom tamanho, tá? Depois eu corrijo essa minha fala, mas acho que 3 cópias está de bom tamanho. Eu vou fazer 3 comentários, porque são 3 grandes critérios. Eu vou explicar como essa redação ela traz para você muitas lições em gramática. Não é para você não errar, apesar de ela valer menos pontos, mas é para você não errar. Como que essa redação está bem estruturada e como que o seu conceito está bem aplicado. Tem problemas? Tem. Nunca existe uma redação 100%. Lembrando que ela foi uma redação adaptada. Tudo bem? Então eu vou pegar, te dar 3 grandes dicas. Para cada tema clássico da FCC, nós vamos aprender a lidar com estruturas diferentes até você encontrar qual é a estrutura mais adequada para você. Mas você vai ver que todas as estruturas, elas vão ao encontro dos aspectos avaliativos da banca, que é muito importante que você tenha essa autocrítica.
a capacidade de entender que a sua redação está dentro da autocrítica, perdão, dos aspectos avaliativos da banca. É isso que conta. No final de tudo é isso que conta. Às vezes eu vejo algum aluno, eu coloco uma dica, por exemplo, no YouTube, vem um aluno e fala assim, mas essa redação não tá boa. Eu falo dentro de acordo com que aspecto, porque se eu pegar uma redação do CESP não é boa, por isso aqui nunca, tá? Se você pegar uma redação do FCC e for adaptar para uma VUNESP, vai dar diferença. Então, é o critério que pesa, não é o que... falar de concurso de redação aí já é beleza, de escrita aí já é outra coisa, são prêmios literários, é outra questão que não pesa, tá bom? Então vamos pegar o texto, primeira questão. Qual que vai ser a sua primeira correção, Júnior? Vamos ver os elementos gramaticais, vamos começar por baixo? Vamos, melhor ainda. Primeira questão, o tema ideal de sociedade em contraposição a respeito à diversidade. Como eu vou falar primeiro dos elementos gramaticais, que são interessantes, né? Eu vou falar de coesão dentro do elemento gramatical, tá, gente? Eu não vou falar de coesão na parte estrutural, mas vou falar aqui de uma vez, já ajuda bastante. Então vamos lá. O ideal de sociedade associa-se à ideia de Durkheim sobre a noção de consciência coletiva, que consiste na ação dos indivíduos para o benefício de um coletivo social. Prestem atenção. Olha só, quando você vai explicar, vocês gostam muito de explicar com vírgula antes do que, do relativo que, direto, não é? E aí vocês correm o risco de errar o tipo de oração, porque você precisa construir ou uma oração adjetiva restritiva, que é aquela que é sem vírgula, ou uma oração adjetiva explicativa, que é a que tem vírgula. E elas têm diferença de sentido, e os examinadores estão muito preparados para analisar essa diferença de sentido. Então vou te dar uma dica. Em vez de trabalhar com o que, trabalhe com o que. Sabe por quê? Esse o é o demonstrativo, aquilo o qual consiste. Quando você joga o demonstrativo aqui, você só pode causar restrição, mas antes dele só pode ter vírgula. Então é uma estrutura que você nunca mais vai errar. E aí você não precisa ficar atrapalhado com conjunção, nem com pronome relativo, nada disso. Então veja, ó, o ideal de sociedade associa-se à ideia de Durkheim sobre a noção de consciência coletiva, vírgula, que consiste, não. O que consiste, que aí, gente, é vírgula o que, tá? É vírgula que sem vírgula. Perfeito? Então, de olho. O que consiste na ação dos indivíduos para o benefício de um coletivo social. Ponto. Tal ideal, no entanto, vamos ver essa conjunção aqui, ó. Opa! Essa conjunção é importantíssima nas provas da FCC, porque ela que vai direcionar o seu senso crítico. Nós vamos falar lá na parte, na correção de conteúdo, sobre o senso crítico. Eu quero que todos os meus alunos que me assistem, não é? Que estão aqui de olho, prestando bastante atenção aos vídeos, que eles tenham esse compromisso de trazer a conjunção adversativa, uma conjunção concessiva logo para a introdução. Certo? Existem situações que ela não vai aparecer, mas aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas 90% dos casos ela vai aparecer. Por quê? Porque você parte do senso comum, vai criar diversidade. Bom, mas vamos à gramática, que é o que nos interessa. Muita gente cria essa diversidade no início do período, ó. A pessoa faz isso aqui, no entanto, não é? E o que acontece? A pessoa vem aqui, coloca vírgula aqui, não é isso? Não é isso que passa pela sua cabeça? Pois bem, gente, deixa eu explicar. A gramática normativa diz que não existe essa vírgula. Não. Mas por que muita gente coloca? Por hábito. Parece que é uma pausa. Isso aqui lembra... Sabe por que as pessoas colocam? Porque a expressão no entanto, aí eu quero explicar para vocês. Ela é tanto conjunção adversativa quanto expressão adverbial. O problema é você entender quando você está usando como conjunção e quando você está usando como expressão adverbial. Aí que está a questão. É tão sutil que os próprios professores de redação se atrapalham nessa correção. Então você vai ter professores, corretores, que vão julgar que essa vírgula está errada e haverá professores corretores que entenderão que ela estará correta. Qual foi a saída que nós, professores, de redação, criamos? Em vez de você começar, então, com o uso dessa expressão no início do período, jogue para uma intercalação. Qualquer passagem do próximo período. Por quê? Porque ao intercalar, a vírgula vai ser obrigatória, independentemente de ser conjunção ou ser adjunta adverbial. Entendeu a lógica? Tudo bem? Então, mas, vamos lá. Tal ideal, no entanto, diverge do respeito à diversidade, porque considera a singularidade
perdão, porque desconsidera a singularidade, tira o plural, que eu falei que vocês não têm redação perfeita, não é? Porque desconsidera a singularidade, cria estereótipos e impede a negociação de direitos. Vamos ver esta enumeração que apareceu aqui, ó. A partir deste porquê. Você vai ver que 3 situações foram enumeradas. E como que elas foram enumeradas? Ó, vou grifar para vocês. Por meio de verbos. E como que estão esses verbos? Todos flexionados no presente. É aí que está. Quando você for enumerar alguma coisa, né, a gente chama de coordenar. Coordenar quer dizer somar, tá? Então você pode somar elementos por meio de vírgula, por meio de ponto e vírgula, por meio de conjunção e, por meio de conjunção ou, sim, porque o ou pode ter uma ideia inclusiva. Então, quando você vai fazer essas coordenações, é muito importante que você respeite um princípio maravilhoso denominado princípio do paralelismo. Paralelismo não é gramática, mas hoje é muito cobrado em concurso, tanto na prova de português quanto na própria redação. Ele faz parte da elegância fraseológica. E como a banca vai analisar suas expressões, né, na área gramatical, ela também vai analisar a forma como você escreve as coisas. Não é só gramática, concordância, né, crase, etc. Aprenda a trabalhar com paralelismo. Ou seja, tudo que você enumerar tem que pertencer a uma mesma categoria gramatical. Se você está numerando com substantivo, então só substantivo. Se você usou verbo, use verbo para todos os elementos enumerados. E este verbo precisa estar na sua mesma forma nominal ou no seu mesmo tempo verbal, tá? Seu tempo e modo verbal. Então, isso se chama paralelismo. Aí você faz um parágrafo com elegância. Perfeito? Aliás, eu vou falar de coesão, gente, na parte de estrutura, tá? Melhor, vou respeitar a análise da banca. Vamos lá. E aí a redação segue. Preliminarmente, cabe discernir que o ideal de sociedade não reflete a singularidade dos indivíduos de uma sociedade. Ponto. Nesse sentido, a defesa da igual dignidade para todos desconsidera, como postula Charles Taylor, a singularidade dos indivíduos. Na concepção de Taylor, a ideia de igualdade traz consigo uma visão homogeneizante, né, impeditiva do advento de políticas específicas de gênero, de raça, para a correção de desigualdades históricas. Vamos lá. Preliminarmente, o que é isso aqui? Adjunta adverbial, vírgula. Júnior, posso colocar depois do verbo, fazendo aquela mesma jogada da conjunção? Pode, inclusive até mais elegante. Cabe, vírgula, preliminarmente, vírgula, discernir, entendeu? Depois, nesse sentido, adjunto adverbial, vírgula. Júnior, posso jogar depois? Pode. A defesa da igual dignidade a defesa da igual dignidade para todos desconsidera, vírgula, nesse sentido, vírgula, como postula. Tudo bem? Então você pode jogar depois também e fazer aquela intercalação. Você tem que procurar um local de encaixe. A escolha é sua, tá? Desse local de encaixe tem que ter um pouco de coerência, né? Então, quando você for apresentar a sua fonte, a sua conformidade, a sua compliance, vamos dizer assim, o que você vai fazer? Você tem que colocar também entre vírgulas. Por quê? Ora, porque isso é adjunto adverbial de conformidade, tá? Entre vírgulas. Na concepção de Taylor, adjunto adverbial de conformidade, vírgula. A ideia de igualdade traz consigo uma visão homogeneizante, vírgula, porque você vai explicar. Impeditivo do advento de políticas específicas de gênero e de raça. Perceba que nós temos a conjunção e aqui, e a preposição e foi para antes de gênero e depois de raça, e antes de raça. Ou seja, você equilibrou. O que se chama isso? Princípio do paralelismo. Essa compreensão de igualdade geral fere o respeito à diversidade, pois se disseminam visões estereotipadas do outro. Ao estudar os modelos de compreensão que o Ocidente tem do Oriente, Eduardo Said demonstra, por exemplo, como a construção desses estereótipos serve à pretensão de subjugação de uma cultura pela outra. Islamofobia é o aspecto reducionista dessa subjugação. Então, viu por que a gente quis fazer uma adaptação, né? Para a gente mostrar o maior número de eventos gramaticais que a gente pudesse comentar com vocês. Então, vamos lá. Essa compreensão, por que essa? Olha, eu comentando coesão, mas não tem jeito. A gente não consegue desprender coesão de gramática. Por que essa? Essa compreensão. Por que não esta compreensão?
Porque você está se referindo a uma compreensão que foi ditada anteriormente. Mas essa referência, preste atenção ao português da sua professora, ela foi feita sem que houvesse, vou até mostrar para você aqui, ó, sem que houvesse no período ou no parágrafo anterior a expressão compreensão dita do seu ponto de vista mais objetivo. Você não tem essa palavra compreensão. Então, como não existe a palavra compreensão, eu não estou resgatando exatamente a palavra compreensão, a ponto de eu usar o pronome esta, que é um pronome bem cirúrgico, ele vai exatamente no ponto, na palavra compreensão. Então, ele traria essa palavra. Ou seja, a palavra não está lá, eu não uso o pronome, tá? Se eu não repetir, né? Essa palavra eu não uso o pronome com ST. Em compensação, eu uso o SS porque eu entendo que o que está escrito aqui é uma forma de compreensão, tanto que é uma concepção. E aí eu uso o essa para me referir a essa ideia de uma forma mais geral, mais pulverizada, entendeu? Veja se ficou claro para você. Essa compreensão de igualdade fere o respeito à diversidade, vírgula. Antes de depois, gente, a gente não usa ponto final, a gente usa vírgula. Todos os elementos explicativos, eles são precedidos de vírgula, pois, porque, tá certo? O próprio que explicativo, o que você já sabe que vai usar mais do que o próprio que. Tudo bem? Então, pois se disseminam visões. Ou, vamos lá, uma questão muito importante, cereja do bolo, aquilo que todo professor, corretor nota e a gente não pode errar. Será que é se dissemina visões ou se disseminam visões? Quando você usar a partícula C, você precisa fazer um exercício mental de transformação de vozes verbais. Se disseminam visões, visões são disseminadas. Quando você nota o plural, ao reescrever mentalmente, você chega à conclusão de que isso aqui só pode ficar no plural, tá? Só pode ficar no plural, pois se disseminam visões estereotipadas do outro. Ao estudar modelos de compreensão que o Ocidente tem do Oriente, vírgula. Por que essa vírgula, professora? Porque você começou com oração subordinada, olha só. Ó, não tem preposição aqui, não tem verbo aqui, essa vírgula é obrigatória. Veja que sempre quando você começa com preposição ou conjunção, você vai ter que colocar uma vírgula no início do período, tá? Eduardo Saído, né? Tira essa vírgula, ela não está errada, não existem redações perfeitas, ela está errada, porque você está separando o sujeito do verbo. Cuidado. Ele demonstra, olha a continuidade, como, ele demonstra como. Veja que, por exemplo, vai ficar entre vírgulas. Por que ele vai ficar entre vírgulas? Tem preposição, isso aqui é um adjunto adverbial, de exemplificação, tá? Então ele demonstra como a construção desses estereótipos serve, cuidado que o núcleo é construção, a construção serve à pretensão de subjugação de uma cultura pela outra, ponto. Islamofobia é o aspecto reducionista dessa subjugação. Então vamos corrigir aqui algumas coisas. Islamofobia tem que vir entre aspas, por quê? Porque você está usando um neologismo, uma palavra criada, né? Quando a gente usa termos estrangeiros, palavras que criamos, temos que colocar sob aspas. Tá bom? Palavras estrangeirismo, gírias, palavras construídas, sentidos que queremos dar de forma diferente do seu sentido usual, a gente tem que colocar sob aspas. E vamos ver se você aprendeu. É dessa subjugação ou desta subjugação? Júnior, é desta. Perfeito. Por quê? Porque você acabou de mencionar a subjugação aqui. Então você tem que usar o pronome mais preciso, o pronome de primeira pessoa demonstrativo com ST e não com SS. Se não tivesse a expressão subjugação, tivesse a pretensão de dominação, por exemplo, aí eu usaria o SS para fazer essa busca um pouco mais pulverizada, sinonímica, mas não exata, tá bom? Então, perfeito. Vamos mais com português aqui, dica gramatical para você se dar bem. Soma-se a esse fator negativo o não reconhecimento de direitos. A professora tem partícula C. Veja o que é somado.
Soma-se esse fator o não reconhecimento. O não reconhecimento é somado, portanto, soma-se no singular. O não reconhecimento é somado. Perfeito. Tudo bem? E por que é esse fator negativo, professora? Porque eu não escrevi a palavra fator negativo, portanto, SS. Né? Acho que já aprenderam, né? E esta negação, aqui, Júlia não tem palavra negação escrita, mas tem um derivativo, então esta já é um derivativo. Ou seja, mais é a mesma raiz, tá vendo? Então, é esta negação que torna vulnerável a comunidade LGBTI e a comunidade negra. Vou ler tudo primeiro, tá? Resultado disso. No Brasil, mais de 50% de transexuais relatam ter sofrido algum tipo de violência e mais de 65% da população desempregada é negra ou parda. É a cruel situação de desamparo dessas camadas sociais alijadas do sistema político. Por isso que a gente adapta a redação para trazer mais e mais informações, né? Se eu trago a redação original, eu não consigo todos esses eventos. Vamos lá. Gente, soma-se a esse fator, você já entendeu, né? Que eu não tenho o fator negativo aqui, então tem que ser com SS. É esta negação, aí já tem derivativo, tem a ideia de negação escrita aqui, pronto, ST, que torna vulnerável a comunidade LGBTI. Professora, eu não teria que usar essa sigla primeiro por extenso para depois eu usar a sua forma de sigla? Vou explicar para você a questão. Quando você tem uma sigla muito conhecida, como LGBT ou LGBTI, ONU, tá? Sigla de partidos, né? PT, PSL, PMDB, seja o que for, você não precisa ficar explicando essas siglas. Nesse caso, não, tá? Quando você tem siglas também muito extensas, por exemplo, IPEA, certo? O que acontece com essa sigla? Ou mesmo a sigla LGBT, ou siglas estrangeiras. Se você sabe que você dispõe de 30 linhas para escrever, certo? Então, o examinador também, ele usa de bom senso. Se há uma sigla que vai ocupar muitas linhas, ou que se o aluno estendesse, ele praticamente iria ultrapassar as 30 linhas, o examinador não liga. É claro que se você pega uma sigla como IPEA, por exemplo, né, e você tem linhas ainda para escrever, e você quer usar a sigla dentro do seu modo formal, você vai escrever o nome extensivo, colocar entre parênteses de preferência, evite usar travessões para isso, evite, porque redação é perigoso, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai usar essa sigla sucedendo a forma extensiva e depois você pode usar a sigla à vontade, tá bom? Nesse caso, a gente já está no final da redação. É impossível você desmembrar essa sigla toda. A sigla ela é absurda de grande. Outra coisa, ela já é bastante conhecida. Mas tem uma palavrinha aqui, Júnior, intersexual, que de repente o examinador pode não conhecer. Não, mas a maior parte da sigla o examinador conhece. LGBT, tá bom? E a comunidade negra. Resultado disso, por que é disso? Porque é o resultado do que foi passado e não o resultado que vai ser falado. Se fosse o resultado daquilo que vai ser falado, nós usaríamos resultado disto, tá? Sendo o resultado do que já passou, aí o que nós temos? Resultado disso, tá bom? E como a palavra resultado não está aqui, você usa SS. Aí vem no Brasil, mais de 50%. Professora, como que eu faço a redação dos algarismos? Vamos lá. Se o seu algarismo ocupa uma só expressão, você faz por extenso. Por exemplo, 50, que já não tem mais trema, não é? 20, 100, 10. Você faz na forma extensiva, na sua forma extensiva, isso. Se você tem um algarismo, né, um numeral que vai ocupar 2 algarismos ou 2 palavras, aí você busca a forma mais econômica. O que é mais econômico, 2 palavras ou 2 algarismos? Os algarismos. Então você deixa em forma de algarismo, certo? Professor, então 50 está errado. Não está, vou explicar a vocês por quê. Quando os numerais são acompanhados de simbologias, percentuais, certo, gente? Símbolos de pesagem, símbolos de qualquer tipo de medida física, aí você deixa em forma de algarismo, tá?
Mesmo assim, você deixa em forma de algarismo. Por quê? Porque isso aqui já representa mais um elemento para a escrita, então você usa a forma econômica. É como se você estivesse gastando mais palavras, entendeu? Para escrever. Eu vou colocar entre parênteses, não, tá? Esqueça aí. Só um caso de ata, não é? Mas não é o caso aqui. E aí vem. É cruel a situação de desamparo dessas camadas. Por que dessas camadas sociais? Tudo bem que ele está falando dos transexuais e da população negra ou parda. Como não escreveu exatamente camadas sociais, então você vem com SS. Bom, vamos para o final, dica gramatical, não é? Contra tal sistematização de sociedade ideal que não reconhece a pluralidade social, Habermas propõe o diálogo como meio de negociação de direitos. Ponto. Trata-se de um diálogo que precisa se afastar do ideal de dominação social e aproximar-se das diferenças por meio da inteligibilidade e da verdade. Então vamos lá? Olha só. Aqui você já não quer mais ficar usando SS, nem ST. Ou você está inseguro. Use o demonstrativo tal, tá? Use o demonstrativo tal, porque te ajuda bastante. Que aí você foge dessa dúvida que você tem. Veja que a linguagem, gente, ela tem recurso para tudo. Para tudo. Por isso que eu quero trabalhar muitos exemplos comentados com vocês no curso, por conta disso. A linguagem tem assim, muitos recursos para tudo. E a vantagem é que a gente está começando bem antes, né, do concurso. Então dá para passar por todos os exemplos e fazer redações cada vez mais seguras. Então vamos lá. Tal sistematização de sociedade que não reconhece a pluralidade social, né, contra tal, Habermas propõe um diálogo como meio de negociação. Trata-se, gente, trata-se. Por que trata-se sempre no singular? Tomar cuidado com este verbo. Eu prefiro que vocês não usem este verbo. Mas preferência não quer dizer não. Se você souber usar, pronto, você está usando um verbo bem formal para redação, sem problema nenhum. De certo modo, até erudito quando você usa bem. Esse verbo só pode ser usado no singular, ele não aceita o sujeito. E tem um detalhe, cuidado para você não compor sujeito para ele. Veja que você só não pode colocar nada antes, tá? Senão você pode acabar fazendo uma composição de sujeito. E sempre depois dele, ó, preposição de, trata-se de quê? Porque às vezes o aluno, por exemplo, os alunos do Tribunal de Contas, eles têm mania de fazer isso aqui, ó. Trata-se o parecer, né? Eu quase morro. O parecer de análise. Não, porque quando eles fazem isso, o parecer se torna sujeito de tratar-se, não tem preposição. Ou seja, o parecer se trata de análise. Não, não pode. Esqueça isso aqui. Trata-se de análise. Certo? E aí, gente, veja só. Trata-se de um diálogo que precisa se afastar do ideal de dominação e, ó, precisa, olha o paralelismo. Precisa se afastar e aproximar-se ou se aproximar, tá? Veja que é o mesmo verbo, é infinitivo e infinitivo. Viu a conjunção e? Então, é isso que você tem que fazer, tá? Por meio da inteligibilidade e da verdade. De alguma coisa e de outra. Percebeu? Professora, tem umas palavras repetidas que eu notei. Alto lá, né? Algumas expressões realmente parecem... Tem que tomar cuidado. Eu vou explicar o que é repetição útil e o que é repetição inútil. Algumas repetições, elas são muito importantes. Elas têm finalidade coesiva. Eu gosto de explicar isso até mais na coesão, tá? Então vamos lá. É a questão vocabular, que é corrigido também a expressão. Existem expressões que têm finalidade coesiva, que, por exemplo, a FCC aceita. Mas eu falo para vocês, como é que tem diferença de um processo seletivo do outro? O Enem já não aceita a repetição vocabular como finalidade coesiva, entenderam? Então é essa questão que se impõe, você tem que entender o seu processo seletivo, tá? Então você tem o seguinte, ó, o ideal de sociedade, aqui tá assim, tal ideal. Como aqui veio acompanhado de um pronome, a repetição dessa expressão é necessária porque você está trabalhando, perdão, não é que é necessária, ela não é incorreta e é pertinente ao jogo porque você está trabalhando da coesão como um mecanismo de ligação entre partes. Então você joga o pronome e reforça o vocabulário. Perfeito.
sem nenhum problema quando você faz repetição por coesão. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês uma repetição inútil, que a gente não pode usar porque vai dar problema. Por isso que eu preciso adaptar a redação, estão entendendo? Exatamente para mostrar os problemas e as soluções. Preliminarmente, cabe discernir que o ideal de sociedade não reflete a singularidade dos indivíduos de uma sociedade. Nesse sentido, a defesa de igual dignidade para todos desconsidera como postulateiro a singularidade dos indivíduos. Se aqui você diz que não reflete a singularidade, depois você diz que desconsidera a singularidade, veja que essa palavra não está sendo usada como elemento de coesão, mas mera repetição, ou seja, quando essa repetição acontece, você perde pontos em, atenção, expressão, você perde ponto de expressão e você vai perder ponto em estrutura. Por quê? Porque você, na verdade, não conseguiu fazer uma composição progressista, tá? Lembre que progressão, se você observar nos elementos avaliativos da FCC, progressão é uma palavra de avaliação. Então, quando você faz isso aqui, você comete um errinho muito famoso denominado circularidade, que é um dos erros mais perseguidos pela Fundação Carlos Chagas em concurso público. Perfeito? Então, cuidado com problemas de circularidade, que são causados principalmente pela dificuldade de avanço vocabular. Quando o aluno ele tem muita dificuldade em redação, gente, a circularidade ela não é provocada só por uma palavra, não. Ela é provocada por um todo, tá? Quando esse aluno tem dificuldade, a circularidade é provocada por um todo. Ele erra mesmo várias questões. Ele vai repetindo muitas expressões ao mesmo tempo. Quando o aluno é muito bom em concurso público, né, o que esse aluno faz? Ele comete pequenas circularidades que são vocabulares, que o examinador às vezes percebe dentro de 2 critérios e pune os 2 critérios, né? Ou ele percebe essa simplicidade aí de erro num critério só e acaba punindo na expressão, que é o critério de menor valor. Júnior, esse tipo de variedade de retirada de pontos não prejudica o aluno? Claro, claro. Mas vamos lembrar que nem tudo no texto é tão objetivo assim. Então, os examinadores dispõem de uma certa discricionariedade para fazer esse julgamento. Bom, quanto mais amadurecido é o examinador, naturalmente, mais você vai passar aperto na mão dele. Essa que é a questão, tá? Ou, quanto mais amadurecido também, né, tem o outro lado, de ele perceber que tem aquela coisa do examinador mais carinhoso. Poxa, eu vou tirar ponto aqui em expressão, por que eu vou tirar em estrutura? Perfeito, gente? E agora, gente, a gente vai pegar a mesma redação para a gente trabalhar a estrutura dentro daqueles valores que a FCC sempre cobra de vocês, que é exatamente a execução do gênero, né, no caso de dissertação, atenção, progressão, né, são os elementos de coerência, que é progressão e encaminhamento, e a coesão, tá? A gente já falou um pouquinho sobre coesão, a gente já falou quase sobre coesão no vídeo anterior, mas eu vou falar agora sobre a questão do gênero dissertação. Você sabe que na dissertação, atenção, você precisa fazer o quê? Você precisa não só adotar uma postura, é claro que você tem que adotar uma postura, né? Se posicionar, né? Apresentar um posicionamento, tá bom? E você precisa também, de posse desse seu posicionamento, apresentar elementos de defesa. Mas a banca não quer qualquer defesa, ela quer defesa, vocês já viram lá no critério de conteúdo, que é defesa baseada em senso crítico. Então não adianta tirar da manga, né, da ideia, do coração, aquilo que pensa. Você tem que estudar a sua redação. E hoje a gente tem que ser muito sincero, as pessoas que tiram notas boas na FCC são pessoas que de fato não só estudam, praticam, fazem e refazem suas redações, procuram avaliar as aulas de correções comentadas, isso é muito importante. Bom, vamos primeiro então analisar se esta redação, primeiro sem se preocupar com o conteúdo, a gente vai analisar se ela é uma dissertação. De que modo esse examinador lá da FCC vai julgar se a sua redação é uma dissertação? Primeiro, introdução. Eles querem saber se você vai se posicionar. Então vamos lá. O ideal de sociedade associa-se à ideia de Durkheim sobre a noção de consciência coletiva, o que consiste na ação dos indivíduos para benefício de um coletivo social, ou seja, de um todo social. Tá?
Essa ideia aqui representa algum posicionamento seu? Não, essa ideia é de Durkheim, tem nada a ver com você. Então não é quando você coloca um teórico que você está se posicionando. Essa ideia é do teórico, não é sua, tá bom? Quando você vem desta forma aqui, ou contrariando a ideia dele, ou concordando com a ideia dele, aí sim a redação é sua. Então, fechado o primeiro aspecto dissertativo. Tal ideal, no entanto, diverge do respeito à diversidade, porque desconsidera a singularidade, cria estereótipos e impede a negociação de direitos. Então, quando você trouxe esse no entanto, eu entendi o seu posicionamento. Ou você concorda com a ideia do Durkheim, porque você partiu de um conceito, não é? Ou você discorda. Então, olha só, eu já entendi aqui o seu posicionamento, tá? É claro que depois, quando eu vou explicar conteúdo, eu vou explicar por que essa redação começou desse jeito. É uma dica, nós vamos ter outros modelos, né, no curso. Como começar de forma diferente. Aqui nós começamos de um conceito, nós vamos aprender a começar do acordo, vamos aprender a começar com posicionamento já de uma vez em face do tema. Tem gente que gosta de ser bem objetivo. Perfeito. Mas é porque essa daqui me deu o último 100 na FCC, então uma redação que comece com conceito, aí eu gosto de repetir aquilo, né, gente? Jogar em time que tá ganhando. Não é que os outros inícios sejam ruins, não é isso. Tá certo? A gente já teve notas excelentes nos outros. É porque eu peguei o último, tá? Então, continuando. Não é nem a última redação, foi o TRT de São Paulo, TRE de São Paulo, ano passado, final do ano passado. Então vamos lá. Agora, analisando o segundo aspecto, os mecanismos de convencimento, né? Mecanismos de defesa. Então, ó, mecanismos de defesa do ponto de vista, ou seja, do seu posicionamento. Esses mecanismos eles vão aparecer no correr do texto. Veja que o Durkheim lá em cima ele não é mecanismo de defesa, ele só me traz um conceito do qual vamos colocar na condição de redatora, discordei, né, desse conceito, e agora eu vou partir para o meu ponto de vista e vou reafirmar o meu ponto de vista. Por uma questão de coerência, se eu comecei com o Durkheim, que é um teórico, eu naturalmente vou adotar o quê? As estratégias argumentativas à mesma altura. Porque não adianta eu começar com Durkheim e Durkheim adotar estratégias argumentativas com base em fatos ou simplesmente em exemplos. É bom que eu balize sempre no mesmo mecanismo de combinação. É isso que vai indicando a pessoa perto dos 100 pontos, entendeu? Da totalidade de pontos de uma discursiva. Ou de 10 pontos, depende de quanto vale a sua discursiva. Então, gente, é dessa forma. Se eu comecei com um elemento, um teórico de uma postura filosófica para conceito, então eu tenho que trazer pelo menos teórico de postura filosófica para poder debater. Porque senão o debate, na equação da argumentação, o debate fica menor. Você tem um argumentador aqui, não é? Você tem outro argumentador aqui. Por exemplo, no Brasil nós não temos, mas nas universidades francesas você tem concursos de retórica. Então, toda vez que um aluno vai se preparar para o debate, o que ele faz? Ele observa o discurso que o colega travou e ele precisa trazer, os jurados vão prestar atenção a isso, ele precisa trazer para o debate, no mínimo, a mesma estratégia. É claro que ele tem que trazer a mais. Então, por exemplo, eu espero aqui nesta redação que o debatedor me traga o argumento de autoridade, assim como porque ele discordou de um argumento de autoridade que é do Durkheim. Espero que ele me traga, por exemplo, exemplos ou números, sempre a mais, certo? Sempre elementos a mais. Ou que na sua argumentação, na sua contra-argumentação, né, derrubando aquele primeiro conceito, que ele possa me trazer pelo menos uma variedade. Olha, eu trouxe debatedores não só culturalistas, mas vou trazer também do seu tempo, Durkheim, entendeu? Aí quando o cara vai lá, por exemplo, na escola de Frankfurt, pega um debatedor, por exemplo, que é da mesma época do Durkheim, mas não necessariamente da mesma escola, ele fala, olha, é como se ele falasse, é lógico que ele não vai falar isso, mas é como se ele falasse, não é? Assim a gente interpreta. Olha, eu não só trouxe um debatedor culturalista, que é do meu tempo,
para dizer que o seu tempo estava errado, mas eu trouxe do seu próprio tempo um debatedor contemporâneo do próprio Durkheim e ele mostra que ele está errado. É isso que tem que prevalecer na redação. É claro que aí, de repente, você arregala os olhos e fala: meu Deus, como é que eu vou fazer isso numa redação da Fundação Carlos Chagas? Calma, cara, calma. Tudo depende da forma como você vai iniciar. Ora, se você iniciou, né, a sua argumentação a partir de um filósofo, pronto, tá lascado. Você vai ter que argumentar na mesma altura. Se você iniciou a sua redação a partir do acordo, o que é o acordo? O acordo é o ponto de vista social, é o senso comum. É o senso comum. Você iniciou com relação ao acordo e se posicionou contrário ao acordo, os seus argumentos eles podem ser baseados em fatos, exemplos. Por quê? Porque o acordo é o senso comum, aí você pode mostrar o fato, o senso comum é opinião. Opinião, você mostra o fato é maior do que a opinião. Tá? O fato bem conduzido ele é maior do que a opinião. Então, a sua balança tende a subir. Tá certo? É claro que você pode trazer aqui o acordo sendo balizado, por exemplo, com argumento de autoridade, pode, aí tu tá dando até um salto, né, expressivo. Mas você trouxe fatos, bacana, não é? Se você já de cara deu o pontapé chutado e não tem nem contra-argumentação, ou seja, existe só o seu posicionamento e os seus argumentos, você pode trazer qualquer tipo de argumento. Entendeu qual é a questão? Certo? Existem pessoas que querem passar no concurso, guarde isso que eu vou falar para vocês. E existem pessoas que querem passar com a maior nota possível no concurso, ou seja, são as pessoas que querem estar em primeiro lugar. As pessoas que querem estar em primeiro lugar, naturalmente, são as que vão dar abraçada maior no mar, nesse mar de possibilidades. Então elas já começam daqui de cima. Mas não quer dizer que você esteja desmerecido em relação a ter que começar um pouco mais abaixo. É que você vai adotando estratégia conforme o seu inimigo, conforme a apresentação que você deu para sua redação. E é assim que a gente trabalha, não é? Ora, se você começa com um posicionamento de senso comum para você derrubar, você precisa de menos armas para derrubar. Se você começa com o seu próprio posicionamento, você só tem que dar sustentação para o seu posicionamento. É claro que você pode não conseguir 100% da nota. Se houver entre você, né, naquele grupo, naquele pacote que o examinador está avaliando, pessoas que começaram lá de cima. Por isso que quando eu falo dos meus cursos, o aluno fala assim: Júnior, você pode trazer uma redação nota 100 para mim? Aí eu explico para ele: mocinho, mocinha, depende do concurso público. Por quê? Porque quando a gente olha, né, igual eu falei para vocês, eu recebi mês passado uma mensagem de um aluno, acho que foi sobre o Ministério Público, não sei se foi de Pernambuco, do Piauí, já não lembro mais, gente, é muito concurso na minha cabeça. De um aluno falando: professora, olha, eu achei que eu não era capaz, mas eu passei, eu tirei excelente nota. Tipo, o cara tinha tirado de 95% na discursiva dele, tá? Pro cargo dele. Quando eu pego a discursiva dele e eu vou comparar, por exemplo, com uma discursiva de um aluno, de uma aluna, né? Nossa, aqui que foi não sei se foi TRE São Paulo, gente, eu tô cabeça cansada. Ou TRE São Paulo, ou TRT São Paulo. Aí essa menina me faz uma redação baseada em Michel Foucault. Começa desta forma. Ou seja, ela começa do suprassumo da laranja. Quando eu pego essa redação dela e a dele, elas não têm o mesmo nível. Se ela está no concurso dele e, por acaso, ela está no mesmo pacote de redações que serão examinadas por o mesmo examinador, ela naturalmente representa um risco para os demais concorrentes. Então não é só pensar em fazer uma boa redação, é pensar a melhor estratégia. Por isso que eu falo para vocês, quem faz concurso precisa pensar o seguinte: o que quer? Aí eu quero a melhor nota. Melhor nota começa por cima. E começar por cima isso quer dizer o quê? Assistir a todas as aulas do curso, anotar tudo que puder, escrever e reescrever sua redação para você mesmo quantas vezes for necessário, entendeu? Dialogar, né? A gente tem um canal aí no WhatsApp, eu não vejo... Olha, tem um aluno que manda uma pergunta sobre a introdução dele. Júnior, eu fiz essa introdução, dê uma olhada, eu vou lá e respondo. É muito mais fácil a gente atender quem quer,
entendeu? Do que quem é passivo. Então a gente tem que ter esse foco, tem que ter essa garra, tem que ter gosto, entendeu? E gosto significa você se desligar do mundo. Você precisa se desligar do mundo para produzir o seu melhor texto, tá? Para produzir, para você passar no concurso. Desligar o seu celular mesmo. Sentou para estudar? Cara, que interessa quem vai mandar mensagem para você? Não soma. O concurso é uma escolha só sua, é uma responsabilidade só sua. Não põe a culpa no mundo. É só sua. Quem se inscreveu foi você. Quem quer fazer é você. Ah, mas aqui em casa eu sou obrigada a fazer. Não, você não é obrigado porque você pode fugir de casa, tá bom? Então, quer dizer, você pode virar hippie, pode virar qualquer coisa nessa vida. Mas se você está fazendo concurso, a responsabilidade é sua. E aí tu tem que ter garra. Júnior, não tenho força. Desligue-se do mundo. Guarda isso que eu tô te falando. Desligue-se do mundo. Porque é o mundo que te enfraquece. Bom, eu já falei sobre isso aqui. Depois eu entro mais nessas questões aí de autoajuda. Mas preste atenção. Ideal de sociedade, então o cara se posicionou atiçando Durkheim. Estamos ainda avaliando o quesito número 1 de estrutura. Quesito número 1 de estrutura. Certo? Então vamos lá. Estou avaliando por enquanto isso aqui. E aí, gente, nós temos o seguinte, ó. Preliminarmente, cabe discernir que o ideal de sociedade não reflete a singularidade dos indivíduos. Ponto. Isso aqui é o ponto de vista de quem escreve. A pessoa vai buscar uma base. Onde ela foi? Charles Taylor. Ela estudou no curso, traz Charles Taylor para aqui. Charles Taylor que me deu grandes felicidades em 3, 4 concursos públicos em seguida na FCC. Não só na FCC, FGV também. Nesse sentido, a defesa da igual dignidade para todos, como postula Charles Taylor, né, desconsidera a singularidade dos indivíduos. Aqui deveria ser a identidade, né, para mudar um pouquinho. É que eu falei, repetição de palavra, quando eu estava corrigindo expressão, tem repetição que é válida, tem repetição que é bola fora. Então, o aluno trouxe aqui. E ele vai explicar um pouco melhor essa questão. Na concepção de Taylor, a ideia de igualdade traz consigo uma visão homogeneizante, impeditiva do advento de políticas específicas de gênero e de raça, de correção de igualdades históricas. Então veja que o aluno pega exatamente essa ideia, vai adotar palavras-chave, nós vamos ter no curso, né? Vou dizer para vocês assim, um grupinho de palavras-chave que eu gosto de ver na redação de vocês porque faz toda a diferença. Ao invés de falar assim, uma visão de dominação, tu fala visão homogeneizante em lugar de dominação, tá bom? E aí, querendo bater mais na ideia de Durkheim, ele vai lá em Eduardo Said, né, para poder reforçar, dizer o seguinte, olha, essa visão contemporânea é tão importante que nós temos mais pensadores que derrubam essa ideia de generalização de pensão coletivo. Essa compreensão de igualdade fere o respeito à diversidade, pois se disseminam visões estereotipadas do outro. Ao estudar modelos de compreensão do Ocidente, que o Ocidente tem do Oriente, Eduardo Said demonstra, por exemplo, como a construção desses estereótipos serve à pretensão de subjugação de uma cultura pela outra. Em vez de falar dominação, ó, show, subjugação de uma cultura pela outra. Ponto. Aí ele vai num exemplo. Islamofobia é o aspecto reducionista dessa subjugação. Perfeito. Tá? Aqui, repetição para fins de coesão, você já sabe que pode, né? Então, vamos lá. Olha, e aí não satisfeito em apenas apresentar pensadores, né? O aluno quer bater mais, ele vai trazer o chamado argumento de prova concreta, que é o argumento mais forte. Na teoria da argumentação, né, quando você vai, por exemplo, a Schopenhauer, né, você vai a Perelman e Titecker, que são autores importantíssimos da teoria da argumentação. Ô, gente, se quiser comprar esses livros, vou dar uma dica, compre depois do concurso, porque eles são muito difíceis de serem lidos, né? Schopenhauer nem tanto, mas Perelman e Titecker você vai gastar dinheiro no momento à toa. Bom, depende da sua disponibilidade para ler. Mas preste atenção, quando você trabalha essa questão, tá, da prova concreta, a prova concreta são os dados numéricos que naturalmente saem de instituições, né, que têm, vamos dizer assim, esse domínio do poder saber, né, que o Michel Foucault tanto faz alusão. Então, elas são consideradas, né, consideradas dentro da teoria da argumentação como mecanismos comprobatórios contemporâneos de alto valor. Veja que hoje tudo é na base da pesquisa,
não é na base do que o quem falou, mas a pesquisa ela pesa muito para a sociedade, ela pesa muito para a defesa. Às vezes você tem uma ideia de um pensador, mas você vê, por exemplo, a filosofia, a sociologia sendo muito subjugadas, não é? Você tem os fatos, mas na era da pós-verdade, era da opinião, os fatos também são muito subjugados. E você tem os números. O número, você pode até desconfiar do número, mas que ele mexe com você, ele mexe. Então, na teoria mais moderna da argumentação, os números têm um peso incrível. E aí, quando você vai fechar sua argumentação com eles, você vai no caminho certinho. Some-se a esse fator negativo o não reconhecimento de direitos. Esta negação que torna vulnerável a comunidade LGBTI e a comunidade negra. Resultado disso, no Brasil, mais de 50% de transexuais relatam ter sofrido algum tipo de violência e mais de 65% da população desempregada é negra ou parda. Conclusão, é a cruel situação de desamparo dessas camadas sociais alijadas do sistema político. Pronto! Professor, eu preciso dizer a origem dessas fontes? Necessariamente não. Você precisa ser convincente. Os números que você tem, eles precisam ter algum elemento de coerência. Como sempre sai no jornal que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, não é incoerente você dizer que 50% disseram ter sofrido algum tipo de violência. Como a nossa população negra, né, ela é muito subjugada, de fato, em diversas áreas, né, não é estranho você apresentar um número também alto aliado a essa questão. Então, tudo que você vê a maior na mídia, todo dia, números acima de 50% ou em torno deles, não são estranhos para um julgamento, tá bom? Então, de olho. E aí, gente, qual é a importância da conclusão numa dissertação? Ora, a conclusão numa dissertação, ela tem dois propósitos. O propósito de reafirmação do seu ponto de vista, certo? Ou o propósito de solução, porque a dissertação, ela passou durante um bom tempo com você digladiando, não é degladiando, tá? Correto você falar digladiando. Você passou um bom tempo digladiando com um ponto de vista. Você quebrou a estrutura durkheimiana, não é? De valorização de um coletivo. Então você quer falar sobre respeito à diversidade. Isso quer dizer que não existe sociedade ideal. Então você precisa reafirmar essa não existência, e aí você pode fechar só com isso, ou você pode reafirmar a não existência, vou colocar que tem um IO, e trazer um aspecto de solução. Como você está num concurso muito concorrido, olha que interessante, e aí eu falo para vocês, eu tiro o chapéu quando o aluno sabe fazer. O aluno foi a Habermas. Né? Quando ele fez essa proposta, ele entrou com o Durkheim, e nós aqui adaptamos a redação, já expliquei para vocês, né, o motivo, lá na aula de expressão, mas eu fui aqui a ideia de Habermas e fiz uma grande viagem, tá certo? Para entender essa questão do aluno. Durkheim escreve no início do século XX, Habermas é contemporâneo, século XX, tá certo? Da escola de Frankfurt, ou seja, muito pertinho de Durkheim. Então ele vai terminar encerrando, olha, é como se ele dissesse assim, eu trabalhei sim com dois teóricos contemporâneos que contradizem, fazem uma revisão histórica derrubando essa sua teoria. Eu trouxe números que hoje, né, para um bom entendedor, eles derrubam essa sua teoria. E vou mostrar mais. Eu vou finalizar agora, amarrando os pontos entre introdução e conclusão, com um teórico contemporâneo seu, mostrando que nem na sua época isso era válido. Então, pronto. Aí fica lindo. Contra tal sistematização de sociedade ideal, quem acredita no ideal de sociedade em prol do coletivo? Durkheim, né? Que não reconhece a pluralidade social, você não reconhece. Habermas propõe o diálogo, olha a solução, gente. O diálogo como meio de negociação de direitos. Trata-se de um diálogo que precisa se afastar do ideal de dominação social e aproximar-se das diferenças por meio da inteligibilidade e da verdade. Pronto, fechou, lacrou, correr para abraço. É isso que é redação. É claro que eu falei aqui, não é? Muito de estrutura, tá, gente? Eu falei da primeira parte de estrutura, que é a composição de uma dissertação. Quais são os elementos de negociação que você precisa colocar sobre a mesa, como você começa
e como você termina. Isso aqui é um modelo, isso aqui não é definitivo, é um modelo. No curso a gente vai trabalhar mais modelos, mas esse é um modelo. E aí no curso você pode escolher os modelos conforme o tamanho da sua perna. Ah, Júnior, esse modelo foi muito alto para mim. Eu vou pegar um modelo que começa do senso comum, eu achei mais fácil para lidar. Pronto, comece assim. E vai aumentando a sua carga de desafio. Porque para você ser feliz, você precisa aumentar a carga de desafio, né? Como eu disse para você, esqueça o mundo lá fora, tá? Esse lá fora não te interessa, ele não te dá dinheiro, não te traz nada. Coloque a sua meta. Qual é a sua meta no concurso? A ser analista de alguma coisa, ser técnico? Nunca. Sua meta é financeira. Há algum problema você sofrer para chegar ao dinheiro? Não. É uma meta sua. Você quer ter dinheiro como seu vizinho tem, como o seu patrão tem. Parabéns para você. Que bom. Isso significa consciência, crescimento, né? É claro que você fala assim, ah, mas dinheiro é muito uma coisa muito material. De vez em quando tem umas pessoas que têm vontade de mandar a pessoa para casa do catatal. Por quê? Porque dinheiro, gente, ajuda muitas pessoas. Tem pessoas que compartilham sua abundância, né? Tem pessoas que cuidam da família, que cuidam de si com base nisso, que trazem menos prejuízo para a saúde pública porque tem dinheiro. Então pronto, não é mesquinharia, é pensar grande. O mesquinho é você ficar pequenininho e só como se só existisse você no mundo. Então não, queira crescer. Coloque essa meta na sua vida, né? Tenha clareza do que você quer. Tente entender as coisas que você tem. Tem gente que vai falar sobre Charles Taylor sem ter nenhuma clareza. Se você ainda não está seguro, pegue outra estratégia até você se sentir seguro o suficiente, começar a tirar notas boas na redação, de modo que você queira. Agora eu quero compreender esse cara. Todo mundo compreende. Veja, eu não venho de classe média alta, de modo algum. Eu nasci num, vamos dizer assim, num bairro muito pobre, talvez o bairro mais pobre da minha cidade, tá certo? Eu nasci em Ubá, no bairro São Domingos, Rua 7, ou seja, a rua mais quebrada da minha cidade. E o que indica que eu cheguei a algum lugar? Por conta dessa coisa, você ter meta, e você ter clareza do que você quer, e você querer aumentar o seu desafio. É isso, tá? Com isso, quando as coisas começam a aclarar, você começa a ter resultado, você vai se tornando uma pessoa mais serena, né? Menos, como é que eu digo assim, menos ansiosa. Você começa a ver que você é capaz, a sua capacidade está sendo apontada e ela existe. É você que esconde, é você que luta contra você, tá certo? E aí você começa a ganhar o que na sua vida? Foco. O pessoal não pede para você ter foco? Foco não nasce do nada, não. Foco nasce da meta, o que eu quero para mim, quando eu começo a compreender as coisas, quando eu começo a ter mais serenidade, vou trabalhar a minha serenidade. De uma hora eu trabalho a minha serenidade entrando, emburacando em remédio. Ora, se medicamento é a sua solução e foi passado para você por um profissional responsável, ok. Mas medite, pense em coisas positivas, esqueça, Instagram só tem notícia ruim, Facebook só tem notícia ruim. Todo dia que você abre, você está girando no baixo porque alguma coisa ruim está acontecendo por lá. Então não faça isso com você. No momento que você estiver se preparando para concurso, esqueça. Tudo aquilo é passageiro, o governo é passageiro, o carrão do outro é passageiro, mas a sua vida não. A sua vida ela passa conforme as suas horas e os seus minutos. Então, busque serenidade para você. A serenidade vai mostrar que você é muito capaz. E quando você começar a notar que sua nota está subindo, aí vem o seu foco. Você não vai querer mais se desgrudar disso aqui. Você vai se apaixonar pelo que você está fazendo. E foco só nasce de paixão. Enquanto você estiver sofrendo, não adianta, você não vai focar, tá bom? Gente, desculpa, falei demais. Falei demais. Eu vou pro próximo bloco para trazer mais uma dica ainda dentro de estrutura, tá certo? E agora, meus queridos, nós vamos seguir corrigindo essa redação dentro de uma perspectiva do seu conteúdo, né? O conteúdo que vale 50%, gente, da nota da discursiva da FCC. E vocês viram que esse valor não é sozinho. O que se analisa em conteúdo? Vamos aí lembrar em conteúdo o que a banca vai exigir de nós. São 3 quesitos. A, né, quesito B e quesito C. Eu vou falar por linhas gerais, mas você pode olhar qualquer edital da FCC que você vai encontrar exatamente o que eu estou querendo dizer aqui. Em conteúdo, o primeiro objeto de análise do examinador é a sua perspectiva enquanto escritor, tá certo?
adotada para você tratar o tema, tá? A sua perspectiva diante do, perdão, do tema, diante do tema, ou seja, a forma como você recorta o tema. O segundo elemento que eles vão analisar é a sua capacidade, atenção, hein? Capacidade, não é? De expor argumentos com senso crítico, a sua capacidade argumentativa baseada em senso crítico. Então, não é senso comum, ou seja, eu não posso trabalhar com questões muito óbvias, porque a banca não quer. Questões óbvias, elas são para todo mundo, não tem vaga para todo mundo, tem vaga para poucas pessoas. Então, ela adota o critério, né, naturalmente, que ela julga que vai ser mais seletivo. E depois nós temos o quê? Os itens de clareza, coerência, né? No encadeamento da discursiva, encadeamento. Você vai guardar essa expressão aqui, encadeamento, tá bom? Bom, vamos então pensar, não é, como que a gente pode julgar um conteúdo. Eu quero mostrar para você o comportamento do examinador. Mas antes disso, o que eu trouxe aqui? Um esqueminha de estruturação. Por exemplo, no curso vocês vão ver vários esquemas que vão lembrar mais ou menos essa estruturação básica, né? Mas você pode partir delas. Gente, vamos lá. Quando você vai introduzir o assunto, o tema não pode sair da sua vista de modo algum. O que eu quero dizer? Em concurso público, a precisão temática ela é vamos dizer assim, um requisito de ordem. Inclusive faz parte da redação oficial como atributo textual de qualidade. Então a gente não pode deixar de retomar o tema de algum modo. Mas ele tem que estar em que parte da redação? Principalmente na introdução. Não pode deixar de figurar ali. Existem várias formas de você introduzir um texto. Várias. Né? Conforme eu disse na minha correção anterior, na minha dica anterior, né? Você pode... Eu vou citar 3 grandes formas de você introduzir um texto. Existem várias. Uma, você pode começar acoplando o seu posicionamento juntamente com o tema. Ou seja, é o ponto de vista de quem escreve pronto. Então aqui você pode já começar do seu próprio posicionamento diante do tema. Naturalmente aqui você está cumprindo, né? Vamos ver, você já está cumprindo, começando a cumprir a perspectiva adotada no tema, que é o primeiro quesito de conteúdo, tá certo? Seu posicionamento. Você pode também começar uma discursiva a partir de um conceito, né? E aí eu já expliquei para vocês qual a implicação de você trabalhar com o conceito, vai ter uma implicação sobre a sua argumentação, né? E esse conceito vai ter que ser seguido do seu posicionamento, tá bom? Por quê? Porque o conceito pode ser para você rechaçar ou para você concordar. Você pode rechaçar o conceito e concordar com ele. Tranquilo até aí? E você pode começar também a sua redação a partir do acordo. O que é o acordo? O acordo é o senso comum. É aquilo, certo? De que ninguém discorda, tá? E aí você vai trazer o quê? O seu posicionamento para, naturalmente, quebrar o acordo, tá bom? Ou para indicar um lado B em relação a ele. Tão logo você fez esse início, né, essa quadratura textual, você já vai ter que delimitar na própria introdução os caminhos que você quer dar para a sua discursiva. Eles precisam trazer para o examinador tudo com bastante clareza e com coerência, certo? Porque a partir daqui o examinador ainda não tem como julgar o quesito B, que é a capacidade, né, de argumentação e do senso crítico. Ele ainda não tem condições de julgar, você ainda não está argumentando, mas ele já começa a observar a clareza, a coerência e o encadeamento da redação, já começa aqui. Como assim delimitar, Júnior? Você pode me trazer, por exemplo, um conjunto de causas. Uma causa 1 para este problema, uma causa 2, uma causa 3. Ou trazer consequência 1, consequência 2, consequência 3. Ou trazer causa e consequência, duas causas, duas consequências. Né? Naturalmente, elas precisam ter relação entre si. O que não é legal é você sair misturando, né? Você trabalhar uma causa, uma consequência que não tem relação com essa causa e depois uma solução, do nada.
Então, gente, texto não é só sair psicografando. No texto você precisa, tá certo? Você precisa realmente programar as coisas. E aqui, então vamos ver como é que foi feita essa introdução, se ela cumpre esses dois quesitos, quesito A, que é a perspectiva adotada no tratamento do tema, e o quesito C, que é a consistência dos argumentos, a clareza e a coerência no encadeamento desses argumentos. Vejamos o tema: ideal de sociedade em contraposição ao respeito à diversidade. Então vamos lá para a nossa introdução mais uma vez. O ideal de sociedade associa-se à ideia de Durkheim sobre a noção de consciência coletiva, o que consiste na ação dos indivíduos para o benefício de um coletivo social, ou seja, para um todo social. Então tenho aqui ideal de sociedade, cumprindo o princípio da precisão, que é exigido em concurso público, associa-se à ideia de Durkheim. Então, essa ideia, como eu já disse para vocês, ela não é do autor, ela é do Durkheim. Ou seja, esse autor trouxe para mim um conceito, ele começou a partir de um conceito. Tal ideal, ideal de sociedade, no entanto, diverge do respeito à diversidade. Ó, precisão novamente. Então, aqui apareceu o ponto de vista do autor. Porque desconsidera vou colocar as aqui, tá? As singularidades, cria estereótipos e impede a negociação de direitos. Então veja que ele vai trazer para mim, gente, 3 elementos, tá certo? Que são reflexo exatamente desse desrespeito, né? Esse ideal de sociedade, o que ele faz? O que ele gera como problema para mim? O que ele me traz como consequência? Desconsiderar as singularidades, criar estereótipos e impedir negociação de direitos. Então, quando o aluno faz isso aqui, ele já vai criar uma situação para nós de cumprimento, anúncio de que ele vai cumprir o item C, clareza e coerência na construção da argumentação. Clareza porque ele já dita para o examinador qual vai ser o caminho que ele vai adotar, então a redação começa a ficar bem clara para o examinador, não é? E ele já traz também coerência. Por que traz coerência? Porque trata aí de 3 aspectos consecutivos, aspectos de consequência desse ideal, essa cultura do ideal de sociedade. Perfeito? Então, aqui está o nosso autor. Vamos ver se ele vai cumprir o encadeamento. O que é o encadeamento? Encadeamento é um assunto extenso, mas aqui já dá para você ter uma noção do que é encadeamento. Encadeamento tem a ver com ordem e com ligação das partes do texto. Como eu disse para vocês, a introdução é um grande mapa para o desenvolvimento. Então, eu penso que as singularidades apontadas aqui como elemento número 1, elas precisam ser tratadas neste parágrafo aqui, tá? Penso que os estereótipos precisarão ser adotados neste parágrafo aqui. E o impedimento do acesso a direitos neste parágrafo aqui. Veja que aqui eu já consigo identificar a palavra-chave, singularidade, estereótipo, né? E não reconhecimento de direitos. Ou seja, está muito claro para o examinador que este candidato consegue manter a ordem e traz clareza, traz bom encadeamento, pelo menos na chamada macroestrutura, estrutura maior da discursiva. Perfeito? Vamos ver agora se este redator vai cumprir a cerejinha do bolo, que é a capacidade de argumentação e senso crítico. A gente até começou a falar um pouquinho sobre isso, não é? Aqui eu disse para vocês, olha, quando eu estava dando aula para vocês sobre estrutura, eu falei, esse candidato, ele quis montar uma redação a partir de um conceito que vem de Durkheim, e ele quis, na verdade, desconstruir esse conceito. Ora, para desconstruir esse conceito, ele vai ter que pensar a sua argumentação. Então, ele parte de uma argumentação número 1 para construir a sua contra-argumentação conforme cada argumento que ele trouxe. Ele precisa comprovar todos. Então, ele vai orbitando aqui no mesmo campo. Olha só, para comprovar como essa argumentação ela nasce de um conceito, nasce de uma estratégia argumentativa de autoridade, espera-se que aqui eu tenha argumentos também de
autoridade, pelo menos um, tá? Pelo menos um. Nós vamos ver que ele vai colocar o Charles Taylor aqui, que a gente estuda no curso, né? Então aqui vamos ter o Charles Taylor, argumento de autoridade. Vamos ter Eduardo Said aqui como também argumento de autoridade. E por último teremos os números, como o chamado argumento de prova concreta, é chave de ouro, fecha muito bem a discursiva. Perfeito? E aí, gente, o que tem que passar para o examinador? Né? Tem que passar não só a seletividade dessa argumentação, então o aluno demonstra que ele tem senso crítico, ele tem percepção do jogo argumentativo, mas ele precisa ser convincente. E aí já é o estudo do conteúdo, né? Que você precisa de uma condução, precisa, se você não lê muito, então você precisa de um fio condutor, o curso ele traz isso, né? Essa ideia de você amadurecer, tá certo? Os conceitos, entender, por exemplo, conforme nós mostramos aqui no material, né, dentro do nosso curso, que um Charles Taylor, por exemplo, aqui a gente trouxe, né? Você está falando em diversidade sociocultural, respeito à diversidade. O Charles Taylor, ele fala o quanto isso pode ser alcançado na esfera pública, tá certo? Quanto que a esfera pública, ela pode, por meio dos seus poderes e instituições, ela pode promover uma política não de igualdade, porque ele vai falar, olha, essa ideia de igualdade, essa ideia de ideal das coisas, não é uma ideia que na realidade dá certo, ela gera muitos conflitos. O legal mesmo é a gente fazer o quê? Fazer uma adaptação, criar uma política de reconhecimento, tá certo? Das diferenças e criar adaptações. O aluno vai trazer isso para a redação, certo? Depois ele vai falar de Eduardo Said, para falar dos estereótipos, e a melhor teoria, por quê? Eduardo Said tem um livrinho muito famoso chamado Orientalismo, e que ele vai mostrar como que o Ocidente enxerga o Oriente, ou seja, como que o Ocidente constrói uma visão do Oriente que muitas vezes não é uma realidade, ou seja, uma visão estereotipada. Então, ótimo exemplo, não precisa de você criar uma tese sobre Eduardo Said, não é isso, basta encaixar. A partir do momento que você sabe, basta você encaixar, tudo bem? E por fim, a gente viu que o nosso redator vai bater em Jürgen Habermas, não é? Que é o filósofo alemão, que vai falar o seguinte, ele vai trazer uma solução para todos esses conflitos, os conflitos da diversidade. Ele fala, olha, a gente não pode também ficar atrelado a pensar que tudo é dominação, né? O que a gente precisa? A gente precisa conversar. Então, Habermas tem a teoria da ação comunicativa. Conversar para se chegar num consenso de interesses, mas conversar colocando as cartas na mesa, ou seja, de uma forma clara, para que o outro possa entender, não é verdadeira, sincera, falando se tem como fazer essa política ou não, não é? Tem dinheiro, não tem? Jogar a sinceridade e legitimar, mostrar o contexto disso. É legítimo que se faça isso, a lei me permite, não é? A Constituição permite isso daí. Então é isso que ele traz. Então, quem criou esse texto aqui, e a partir desse texto, não é? Eu chamo a atenção de vocês, criou essa estrutura que a gente fez uma adaptação bacana dela. Qual foi a questão que a gente viu aqui? A pessoa soube conduzir muito bem os seus dados, não é? As peças que tinha, assim, o seu jogo de tabuleiro. Porque, veja só, preliminarmente, cabe discernir que o ideal de sociedade não reflete a singularidade de seus indivíduos, né? Ou seja, a sociedade não trabalha com as identidades, ela trabalha muitas vezes com uma noção de um todo. E aí, como esse aluno está dizendo que ela não trabalha, ele vai o quê? Ele vai a Charles Taylor dizendo que, muitas vezes, essa teoria da igual dignidade, ou seja, de você tratar as pessoas dentro de uma igualdade, é um discurso que quebra a identidade das pessoas. É um discurso que traz consigo uma visão de dominação. Olha, é assim que todo mundo é e pronto, essa política vai ser assim. Então, ela é impeditiva de você criar o quê? Criar políticas específicas, por exemplo, para gênero, para raça, para correção de desigualdades históricas. Então, é isso que chama a sua atenção, não é? E depois, este aluno, quando vai falar dos estereótipos, muito bem, vai lá em Eduardo Said, não é? Falando exatamente, olha, essa compreensão de igualdade geral fere o respeito à diversidade, porque se disseminam visões estereotipadas do outro. Qual o melhor exemplo que ele achou? Eduardo Said e seu orientalismo. Então ele diz, ao estudar modelos de compreensão que o Ocidente tem do Oriente,
Said, por exemplo, né, demonstra como a construção desse estereótipo serve à pretensão de você subjugar a outra cultura, né? E aí a islamofobia é o aspecto reducionista dessa subjugação, o aspecto reducionista mais claro dessa subjugação, né? Então, quer dizer, eu olho para o oriental e dito para ele aquilo que eu enxergo no espelho e não o que ele de fato é. Muitas vezes eu quero diminuí-lo, entender que ele é sempre terrorista, que ele é isso, que ele é de uma cultura inferior. Então é isso que ele mostrou aqui. E a questão, né, vamos dizer assim, do não reconhecimento de direitos, aqui a gente já partiu para a adoção de exemplos, tá certo? A gente vai ver aqui adoção de exemplo, não, adoção de prova concreta, que é a base da argumentação construída por números. Mas eu sempre digo, gente, dentro de uma validade de coerência, né? Os números precisam repetir aquilo que é coerente. Não adianta você criar números. O ideal é que você tenha alguma leitura ou tenha um caderno que você anote números interessantes ligados a grupos de exclusão, desemprego, número de acesso à internet, número de acesso a curso superior, porque são números sociais. São esses números que cedo ou tarde você vai usar em qualquer redação para concurso público, tá bom? Então veja que isso foi adotado de uma forma bastante interessante. E aqui veio a solução por meio de Habermas, né? Dizendo que a solução para todo esse conjunto de fatores é a proposta do diálogo, tá certo? Mas é um diálogo que tem que ser feito de que forma? Um diálogo que não tende a dominar as pessoas, mas aproximar-se das diferenças de forma inteligente e dentro de uma verdade, tá bom? De forma inteligível, né? Na verdade, e dentro de uma verdade. Então, gente, essa é a construção de conteúdo. É claro que no curso a gente estuda como, né, estudamos esses conceitos e etc, para que você possa cada vez mais aí trabalhar dentro de um conjunto significativo de uma redação que possa te aprovar em concurso público, tá bom? Beijo grande para vocês, até o nosso próximo encontro.